O ano é 1945. A Europa está em chamas e o Reich está desmoronando. Apesar do avanço dos aliados pelo leste e oeste, a guerra ainda está longe do fim. No coração da Hungria, a cidade de Budapeste está sitiada. As forças soviéticas a cercaram, determinadas a esmagar toda a resistência. Mas Hitler não permitirá que a cidade caia sem lutar. Das florestas frias da Polônia às planícies ucranianas, divisões alemãs de elite são chamadas para uma última aposta, um contra-ataque desesperado. Tão surpreendente que os soviéticos temiam uma grande ruptura na frente oriental. Entre eles estão os veteranos endurecidos pela batalha da Waffen-SS das divisões Viking e Totenkopf. Esses homens sobreviveram a 5 anos brutais de guerra e agora são lançados em uma das últimas grandes ofensivas da frente oriental, a Operação Konrad. Em desvantagem numérica, com efetivo reduzido e cercados pela esmagadora força soviética, segue-se um confronto brutal de blindados e infantaria em colinas congeladas e vilarejos destruídos. As forças alemãs, contra todas as probabilidades, desferem golpe após golpe, alcançando vitórias táticas impressionantes, mas o tempo está contra eles e cada sucesso vem a um custo brutal. Esta é a Operação Konrad, uma campanha esquecida de sacrifício, fúria e o suspiro final da última máquina de guerra alemã. Apesar de muitos relatos do pós-guerra sugerirem o contrário, a Operação Konrad não começou em 1º de janeiro de 1945. Na verdade, ela começou no dia anterior, quando o 3º Corpo Panzer do Grupo Bright lançou um ataque de distração em direção à vila de Ossi, localizada a apenas 8 quilômetros a sudeste da estratégica Varpalota, que já via combates intensos desde 29 de dezembro. Lá, a 1ª Divisão Panzer do General-Major Tunat e a 20ª Divisão de Infantaria Húngara estavam travando uma batalha com o 21º Corpo de Fuzileiros da Guarda Soviética pelo controle da região. Manter Ossi era vital, pois protegia a grande refinaria de petróleo em Petfordo, localizada a apenas 6 quilômetros a oeste, que de forma impressionante continuava produzindo combustível apesar dos combates próximos. O primeiro ataque a Ossi por um grupo de batalha blindado da 1ª Divisão Panzer começou às 15h do dia 31 de dezembro. Apesar do apoio da 4ª à Frota Aérea da Luftwaffe, com 100 missões realizadas pelos caças-bombardeiros FW-190 do 1º Esquadrão Húngaro e pelos famosos bombardeiros de mergulho Stuka do Schlachtgeschwader 2 do Coronel Rudol, o ataque fracassou. Os homens de Tunat perderam 6 tanques e canhões de assalto de um total de 55 veículos e conseguiram destruir apenas 4 canhões de assalto soviéticos, Su-76 causando 200 baixas na 69ª Divisão de Fuzileiros da Guarda. Mais tarde, Tunat lançou outro ataque, ainda mais forte. Essa força incluía o Kampfgruppe Elias, do 1º Regimento Panzer, com mais de 36 tanques e canhões de assalto, o Kampfgruppe Rupert, do 113º Regimento Panzer Grenadier Artilharia, do 1º Batalhão do 73º Regimento de Artilharia Panzer, e 5 caça-tanques Hetzer, do Esquadrão de Cavalaria SS Sparwasser. Após um breve bombardeio de artilharia de 10 minutos que marcou a chegada do Ano Novo, o ataque começou às 23h45. Após combates intensos, eles finalmente capturaram Ossi às 4h30 do dia, 1º de janeiro. Minas terrestres causaram mais baixas alemãs que o fogo inimigo, obrigando engenheiros a abrir caminhos à noite. Após tomar Ossi, os blindados, exceto os Hetzers, recuaram para Varpolota. Os Panzer Grenadiers, incluindo tropas da SS lideradas por Untersturmführer Heinrich Sparwasser, ocuparam a cidade e as colinas com vinhedos ao sul. Lá, prepararam-se para o inevitável contra-ataque soviético. Após o recuo dos tanques alemães, 2 regimentos da 69ª Divisão de Fuzileiros da Guarda contra-atacaram, retomaram Ossi após combates intensos e avançaram para Petfordo. Porém, os soviéticos foram repelidos antes de chegar à refinaria ou à linha principal de defesa alemã em Berida. Apesar de perderem Ossi, os alemães mantiveram o terreno elevado ao sul da cidade, cavando trincheiras nos vinhedos para repelir ataques.
Embora os ataques em 31 de dezembro e 1º de janeiro não tenham obtido sucesso total, eles alcançaram seu principal objetivo, distraindo o general soviético Zakharov do 4º Exército da Guarda. O quartel-general de Zakharov, a 30 quilômetros em Stuhl-Weisenberg, concentrou-se neste setor, aliviando temporariamente a pressão em outras áreas. Com esses esforços, a linha de frente avançou alguns quilômetros além da refinaria de petróleo, que seguiu operando. Enquanto isso, a 25 quilômetros a noroeste de Stuhl-Weisenberg, o 5º Corpo de Cavalaria de Guardas do tenente-general Gorshkov continuava seu avanço para tomar a cidade de Mor. Mor controlava o acesso pelo vale do rio Sarvis e floresta Baikoni, abrindo caminho para as planícies que levam ao vale do Danúbio. Se Gorshkov tivesse sucesso, poderia ter flanqueado Gila antes da ofensiva começar. Em 1º de janeiro, apesar dos ataques intensos, as forças soviéticas não conseguiram romper as linhas mantidas pela 23ª Divisão Panzer e pela 4ª Brigada de Cavalaria, reforçadas por 5 poderosos tanques Tigre Real do 53º Batalhão Pesado de Panzers. Diversos ataques, principalmente em Choukako, foram repelidos com grandes baixas soviéticas. Gorshkov planejou retomar o ataque no dia seguinte com novas forças. Ao mesmo tempo, a inteligência soviética interpretou mal a situação. Zakharov acreditava que o objetivo do contra-ataque alemão era retomar Stuhl-Weisenberg. Como resultado, ele manteve suas forças de reserva, incluindo a 16ª Brigada Mecanizada e a 41ª Divisão de Fuzileiros Guardas, posicionadas naquele setor, em vez de deslocá-las para o norte, exatamente como os alemães esperavam. Embora soubesse que o 4º Corpo Panzer da SS saiu de Varsóvia para a Hungria, a inteligência soviética ainda não sabia sua localização exata. Resumo de inteligência do 4º Exército de Guardas na noite de 1º de janeiro mostrou o sucesso da enganação alemã. Dizia: o inimigo se esforça para manter suas posições com todas as forças. Em alguns setores, o adversário realiza ataques locais para melhorar suas posições. Com condições favoráveis, o 4º Corpo Panzer da SS estava pronto para iniciar sua verdadeira ofensiva. Em outros locais, as forças do General Balk relataram mais atividades. O 57º Corpo Panzer de Kirchner viu engenheiros soviéticos tentando montar uma ponte flutuante sobre o Rio Grande, ao sul de Kiksind, mas a artilharia interrompeu a ação. Uma companhia de reconhecimento soviética foi repelida perto de Kamar Diamat. No flanco esquerdo, o grupo von Hinterland relatou pequena travessia soviética do rio perto de Garam Mikola, mas contra-ataques já estavam em andamento para restaurar a posição. Em Budapeste, a situação piorou ainda mais. Relatórios do 9º Corpo de Montanha SS apontaram ataques soviéticos às cabeças de ponte ocidentais e orientais com forte bombardeio de artilharia. Em certas áreas, as forças soviéticas avançaram nas defesas alemãs, mas foram repelidas por contra-ataques ferozes. Os suprimentos lançados por via aérea não atendiam às necessidades dos defensores, que sofriam com falta de comida, combustível e munição. Enquanto muitos do 4º Corpo Panzer SS ainda se recuperavam das festas de Ano Novo, o dia 1º de janeiro foi dedicado ao deslocamento para as posições finais, com o clima favorecendo. A névoa, a neve e as nuvens ocultaram seus movimentos do reconhecimento soviético. As temperaturas ligeiramente acima de zero mantiveram as estradas lamacentas transitáveis. Os trens continuaram entregando homens, veículos e suprimentos aos centros ferroviários de Raab, Axi e Komorn. Cabos de campo conectaram o quartel-general aos postos de comando das divisões. Planos de artilharia foram finalizados. Munição e foguetes Nebelwerfer foram desembalados e distribuídos para posições de armas camufladas. Na margem norte do Danúbio, a 96ª Divisão de Infantaria preparava barcos de assalto para atravessar o rio. Quando anoiteceu, o céu se abriu e a temperatura caiu para -3 graus Celsius. Lua quase cheia iluminava a paisagem gelada. Às 20 horas, com um pequeno atraso, a primeira fase da Operação Conrad começou. Infantaria da 96ª Divisão tentou cruzar o Danúbio sem apoio de artilharia. Logo surgiram desafios. Muitos barcos estavam em más condições, os motores tinham dificuldade para ligar no frio intenso e blocos de gelo no rio ameaçavam as embarcações de assalto. A primeira tentativa de desembarque em Labatlan falhou sob intenso fogo inimigo. Outros grupos atravessaram com sucesso perto de Souto em Gerges Ujfalu. Após intensos combates de casa em casa, as tropas alemãs dominaram as forças defensoras da 4ª Divisão de Fuzileiros da Guarda, garantindo posições críticas. Ao amanhecer, as cabeças de ponte alemãs já estavam firmes e mais tropas e armas pesadas foram transportadas para o outro lado durante a noite. Com a expansão das cabeças de ponte, as forças alemãs avançaram para a retaguarda das 4ª e 80ª Divisões de Fuzileiros da Guarda Soviéticas.
O 284º Regimento de Granadeiros do Major Christophe Magali, atrasado pelo transporte ferroviário, seguia para reforçar as cabeças de ponte a partir da margem sul. O primeiro ato da Operação Conrad foi bem sucedido, mas as próximas batalhas seriam ainda mais difíceis. O sucesso da travessia do rio pelo Oberst Harrendorf foi logo registrado no diário de guerra do Grupo de Exércitos Sul naquela noite. Dizia simplesmente: durante a travessia do Danúbio por elementos da 96ª Divisão de Infantaria, nenhum som de combate foi ouvido. Parece que a surpresa foi total. General-Major Gaidke, chefe do Estado-Maior do Grupo de Exércitos Balk, chamou o feito de Kabenetuk, termo antigo para obra-prima de precisão militar. Com o sucesso do ataque diversionista da 1ª Divisão Panzer, tudo estava pronto para o evento principal. As pontas de lança blindadas das divisões Totenkopf, Wiking e o grupo de divisão PAP estavam prontas para iniciar o ataque. Nos campos congelados, milhares de homens esperavam na escuridão dentro de tanques roncando e semi-lagartas tremendo, motores ligados, respiração em névoa e nervos tensos. Às 19h30, os elementos de vanguarda das divisões Totenkopf e Wiking cruzaram sua linha de partida, marcada pela faixa congelada do rio Altala e do riacho Kueltriber. No flanco esquerdo do corpo, o 2º Batalhão do Regimento Totenkopf, comandado pelo Hauptsturmführer Christian Bachmann, fez o primeiro movimento. Avançando com a água até a cintura no gelado riacho Kueltriber, encharcados, os homens de Bachmann subiram pela outra margem sem serem detectados. Com a luz da lua cheia e a neve caindo, eles se organizaram rapidamente e avançaram no ataque. O 217º Regimento de Fuzileiros Soviético não esperava ataque por essa direção. Em combates corpo a corpo brutais, os homens de Bachmann dominaram os inimigos atônitos. Baionetas brilharam, granadas destruíram defesas improvisadas e os soviéticos fugiram para as colinas ou caíram ali mesmo. Não houve tempo para comemorar. Bachmann impulsionou seus homens implacavelmente em direção à colina 294, uma elevação coberta de neve que dominava os acessos à vila de Dunalmas. À meia-noite, os defensores exaustos já haviam sido expulsos. Sem esperar por ordens, os homens de Bachmann, encharcados e congelando, invadiram a periferia sul de Dunalmas, pegando completamente de surpresa as unidades da retaguarda da 80ª Divisão de Fuzileiros da Guarda Soviética. Em poucas horas, a vila, situada na importante estrada para Souto e Nierges-Ushfalu, foi assegurada. Bachmann mandou seus homens se entrincheirarem e se prepararem para contra-ataques soviéticos, mas o verdadeiro golpe só começava agora. Às 23h, a ponta de lança blindada da Totenkopf avançou. 11 tigres reais da 9ª Companhia do 3º Regimento Panzer abriram caminho, seguidos de perto pelos tanques Panther do 1º Batalhão do Sturmbannführer Erwin Meyer Dress. O avanço deles foi rápido. Com a linha de frente soviética em desordem, uniram-se ao batalhão de Bachmann em Dunalmas à meia-noite e seguiram sem resistência significativa. Mas a sorte logo mudou. Menos de 2 quilômetros após o vilarejo, o Tiger da frente, tanque número 902, foi destruído por um canhão antitanque oculto. Outro tanque foi imobilizado logo após perder uma esteira ao ser atingido. A coluna parou completamente. Desembarcando sob fogo, os Panzer Grenadiers avançaram para remover o obstáculo, enfrentando uma linha defensiva bem organizada de tanques T-34 da 170ª Brigada de Tanques Canhões de Assalto Su-85 e unidades de artilharia soviéticas entrincheiradas. Os combates ficaram violentos e sangrentos no frio intenso. No centro do ataque do corpo, o Kampfgruppe Dor, composto pelo regimento Panzer Grenadier Germania e pelo grupo Panzer Dargis, junto com os tanques do regimento Panzer V, também iniciou seu ataque. Como o Oberführer Ulrich ainda não havia chegado para assumir o comando direto no posto avançado em Tatar, Dor assumiu a liderança temporariamente. Para liberar a estrada para o leste por Agostian, a infantaria precisava cruzar o traiçoeiro riacho Kueltriber, passar por campos minados à noite e atacar os postos do 232º Regimento de Fuzileiros da Guarda Soviético. Após horas de combates brutais e avanços lentos, por volta das 23h, o Kampfgruppe Dor iniciou um ataque geral. No flanco direito, o Hauptsturmführer Franz Pleiner comandou o 2º Batalhão da Germânia em direção a Badi. Tropas soviéticas, apanhadas enquanto comemoravam o Ano Novo, estavam despreparadas. Granadas e tiros automáticos acabaram com a festa. Badi caiu rapidamente. Simultaneamente, o 1º e o 2º Batalhões avançaram contra Somad e Agostian.
Durante combates corpo a corpo em ruas estreitas, Pleiner foi gravemente ferido e passou o comando ao Sturmbannführer Heinrich Amberg. Os batalhões desgastados avançaram para o leste, capturando a colina 537 e seguindo em direção à vila de Tolna para proteger os blindados em avanço de Dargas. Com a frente soviética se fragmentando, o grupo Panzer Dargas, agora reforçado pela infantaria blindada do 3º Batalhão, iniciou seu avanço. Na linha de frente, o Panther do Untersturmführer Günther Stelz, da 6ª Companhia, liderou o ataque. Perto de Agostian, Stelz foi morto por um atirador de elite, o primeiro de muitos da Wiking a cair na Hungria. Mesmo assim, o avanço blindado não diminuiu. Agostian caiu sob suas esteiras e a estrada para Tarjan ficou aberta. Enquanto avançavam, os soldados do Kampfgruppe Westland se depararam com os corpos de alemães e húngaros caídos ao longo da estrada. Alguns parecem ter sido baleados ao tentar fugir dos soviéticos. Outros mostravam sinais de execução. A descoberta fortaleceu a determinação dos homens da SS, decididos a retomar a terra e vingar seus camaradas. Durante o avanço, civis recebiam soldados alemães com esperança cautelosa. Durante a ocupação soviética, saques, espancamentos e coisas piores tornaram-se comuns. Com o Exército Vermelho recuado, muitos moradores viam os alemães não como conquistadores, mas como libertadores. Enquanto isso, o grupo de divisão PAP, operando no flanco direito, iniciou seu próprio ataque às 20h30. Dois grupos de batalha blindados, Kampfgruppe Philipp e Kampfgruppe Knupp, avançaram em direção a Tatabánia e Banida. Os combates foram intensos, porém rápidos. Banida caiu logo e o avanço rumo à cidade industrial de Felsagala prosseguiu. Lá, as forças de PAP montariam uma linha defensiva para proteger o flanco exposto da Wiking do inevitável contra-ataque soviético. Após meses de recuos e derrotas, uma grande ofensiva alemã finalmente avançava na frente oriental. O 4º Exército de Guardas foi totalmente surpreendido. O quartel-general soviético só percebeu a dimensão do ataque às 2h30 da manhã, 6 horas completas após o seu início. Em seus relatórios, comandantes soviéticos admitiram que o sucesso alemão resultou da superioridade em homens, tanques e artilharia, somada ao despreparo de suas defesas. Contra 8.000 defensores dispersos apoiados por menos de 50 tanques, o corpo de Gila lançou mais de 25.000 homens, mais de 320 veículos blindados e 57 baterias de artilharia. Foi um golpe devastador e apenas o início. O general Zakharov, à frente do 4º Exército de Guardas, não perdeu tempo. Ele rapidamente enviou um batalhão de fuzileiros e o 407º Regimento de Artilharia Leve para Agostian, tentando fechar as lacunas que surgiam. Engenheiros de combate e baterias antitanque vieram logo atrás. No entanto, reforços mais pesados, incluindo a 86ª Divisão de Fuzileiros da Guarda e o 12º Regimento Antitanque Separado, levariam preciosas horas para chegar. Ao amanhecer de 2 de janeiro, a ofensiva de Giller já tinha impulso imparável. Na cabeça de ponte próxima a Sutto, a 96ª Divisão de Infantaria do Oberst Harrendorf ampliou seus ganhos. A artilharia da margem oposta do Danúbio apoiava o ataque, bombardeando posições soviéticas em Niegas, Ujvalu e ao longo da estrada ribeirinha. As tropas alemãs lutavam de prédio em prédio, eliminando a resistência casa por casa. Enquanto isso, a ponta de lança blindada da Totenkopf ficou presa em combate intenso perto de Dunalmus. Os tanques do Sturmbannführer Anton Lachmann enfrentaram forte resistência soviética. 18 T-34 soviéticos da 170ª Brigada de Tanques, apoiados por canhões de assalto e unidades antitanque entrincheiradas, transformaram cada metro em um campo de morte. Pedidos de apoio de artilharia ecoaram pelos rádios, e às 5 da manhã as baterias do Sturmbannführer Fritz Messel desencadearam o inferno sobre as posições soviéticas. No tanque de comando, Sturmbannführer Meyer Dress liderava na linha de frente. Após seu Panther da frente ser destruído, ele ordenou que o motorista desviasse e assumiu a liderança com o Panther 101. Seu operador de rádio, Unterscharführer Zurman, mais tarde relembrou: um tigre após o outro silenciava. Sturmbannführer Meyer Dress se levantou na torre e nos acenou para avançar. Ainda não havíamos disparado um tiro quando de repente ele gritou: "Pare!" e desapareceu na escuridão. Por um instante, só ouvimos o gemido dos motores e o barulho das esteiras seguindo rumo ao desconhecido. A batalha pela Hungria e pelo destino de toda uma frente havia realmente começado. Ao amanhecer de 2 de janeiro, a luz revelou o deserto gelado do campo de batalha de inverno na Hungria. Dentro do Panther 101, o operador de rádio Unterscharführer Zurman olhou para o relógio. Eram 6h45 da manhã.
Sturmbannführer Erwin Meyer-Dress, o comandante do 1º Batalhão, deu uma ordem simples. Avance, Sepp! Assim que a coluna avançou, uma explosão tremenda sacudiu o tanque. Dentro do compartimento de combate, o ar ficou escaldante e de um vermelho ofuscante. Surman lutou para abrir a escotilha emperrada. Ao lado dele, Sepp Hirsch também saltou para fora, ambos rolando para uma vala à beira da estrada. Através da fumaça, eles viram o Panther 101 ainda funcionando, mas todos na torre estavam mortos. Um Su-85 soviético camuflado, escondido dentro de uma casa à beira da estrada, havia disparado o tiro fatal que matou instantaneamente Meyer-Dress, um dos comandantes mais respeitados da Totenkopf. A notícia da morte dele se espalhou pela coluna rapidamente. A dor dos homens se transformou em fúria. Uma caçada rápida começou ao canhão soviético. Em poucos minutos, o Panther 103, comandado pelo Unterscharführer ARP, avistou o culpado e o destruiu com um único disparo furioso. Mas a batalha ainda não havia acabado. Os Panzers sobreviventes, com os Panzergrenadiers do batalhão de Endros e os blindados do 3º Batalhão de Reconhecimento da SS, fizeram uma varredura brutal nas casas e florestas ao longo da estrada. Tanques soviéticos, canhões antitanque e grupos de infantaria foram caçados em combates corpo a corpo brutais. Uma testemunha ocular relatou: o regimento Eich atacou várias vezes, sombrio e implacável. Panzerfausts rugiram e 7 tanques inimigos foram destruídos apenas pela infantaria. Com o último ponto forte soviético destruído, a coluna blindada avançou rapidamente para o leste. 3 carros blindados de 8 rodas abriam caminho, dispersando os sobreviventes da 80ª Divisão de Fuzileiros da Guarda, que atiravam descontroladamente das colinas com fuzis e metralhadoras, sem conseguir deter o avanço da maré de aço. Às 9h, a ponta de lança se uniu às tropas da 96ª Divisão de Infantaria em Souto e, sem pausa, avançou em direção a Piska, a 10 quilômetros do ponto de partida. Contra todas as probabilidades, a divisão Totenkopf destruiu as defesas soviéticas e avançava atrás das linhas inimigas. Enquanto isso, ao sul, o ataque da divisão Wiking, liderado pelo Kampfgruppe Dor, seguia avançando com força. O prêmio era Agostjan, importante centro de comunicações e quartel da 80ª Divisão de Fuzileiros da Guarda. O ataque alemão quebrou as defesas soviéticas improvisadas. Segundo o coronel soviético Tishkov, o comando e controle foram interrompidos, expressão que suaviza o caos vivido por seus homens. Dor, porém, não pôde descansar. Seu próximo objetivo, Tarijan, ficava a 13 quilômetros a sudeste, escondido além das montanhas acidentadas de Verta. A única rota era uma estrada estreita, serpenteando por florestas densas e desfiladeiros íngremes, um verdadeiro terreno de matança para qualquer defensor determinado. Enquanto Wiking e Totenkopf avançavam, o grupo PAP teve problemas. O grupo de combate da esquerda ficou preso em um campo minado, a 500 metros da periferia de Tatabânia, sob forte fogo antitanque. À direita, outro grupo de combate parou diante da resistência soviética. Com pouca infantaria para limpar casas ou atacar posições de canhões de assalto, o ataque do grupo de divisão PAP parou. Espremido entre as pontas de lança da Wiking e da Totenkopf, o Kampfgruppe Biber, uma unidade improvisada formada pelos remanescentes da 271, a divisão Volksgrenadier, teve sucesso onde outros fracassaram. Às 16h, os homens de Biber avançaram para leste e limparam Somod até o anoitecer após combates urbanos intensos. Contudo, a luta do grupo de divisão PAP foi um aviso sombrio. Unterney e Conrad não seriam avanços fáceis. Montanhas densas, inverno rigoroso e feroz resistência soviética custariam tempo e vidas até Budapeste ser alcançada. Obergruppenführer Diller, comandando de um quartel-general avançado a 5 quilômetros a oeste de Tata, sabia que era necessária uma nova ação. As comunicações falhavam, rádios eram pouco confiáveis nas montanhas e mensageiros enfrentavam gelo, lama e estradas destruídas, atrasando-se de 6 a 12 horas. Após consultar o general Balck, Diller mandou os grupos de batalha do grupo de divisão PAP recuarem ao norte, rumo a Tata. Lá, uniriam-se ao avanço da Wiking e depois avançariam para sudoeste para flanquear Tatabânia pela retaguarda. Para fortalecer o ataque de Gila, Balck autorizou a transferência da 6ª Divisão Panzer Reforços, que logo mudariam novamente o equilíbrio. De volta ao campo de batalha, Totenkopf avançou. A leste de Labatlan, enfrentaram uma força de bloqueio soviética, 16 tanques T-34 entrincheirados bloqueando a estrada. Em uma feroz batalha de tanques, os 4 King Tigers e Panthers restantes do 1º Batalhão do 3º Regimento Panzer avançaram contra o inimigo. Blindados soviéticos queimavam nos campos de neve. Nenhum tanque alemão foi perdido. Ao meio-dia, a ponta de lança da Totenkopf se uniu às forças da cabeça de ponte da 96ª Divisão de Infantaria, em Gerges. O Jvalo,
cujo 287º Regimento de Granadeiros sofreu 139 baixas, tomou a cidade e a colina 200 próxima. A partir daí, a divisão se dividiu. Um grupo seguiu para o sul, rumo a Bayot, enquanto a coluna principal avançou pela estrada do rio. Ao anoitecer, Bayot caiu após um ataque brutal, liderado pelo 3º Batalhão do Hauptsturmführer Heinz Müller e pelos tanques Panther de Ostuf, Gerhard Wencker. Uma testemunha ocular lembrou: a vila queimava ao nosso redor, com tanques soviéticos destruídos, canhões e caminhões destroçados pelo cruzamento. Um operador de rádio, Panzerfunker Edelmann, que estava no Panzer 501, lembrou: quando avançamos por Bayot, era como nos velhos tempos. Armas disparando, esteiras esmagando os destroços sob nós. Abrimos caminho sem hesitação. Além de Bayot, uma equipe de reconhecimento liderada pelo Unterscharführer Marienfeld avançou para Beiner. Civis locais avisaram que os soviéticos haviam fugido horas antes, mas a realidade foi diferente. À noite, um T-34 solitário passou roncando perto do esconderijo deles. Marienfeld foi cauteloso e permaneceu na escuridão. Mais cedo, capturaram um jipe soviético que soldados inimigos confusos dirigiram direto para sua coluna. Assim eram as linhas caóticas e mutáveis desta amarga batalha de inverno. Enquanto isso, a ponta de lança da Totenkopf chegou ao cruzamento em Tat. Lá, forças de reconhecimento conduziram a divisão para sudeste, direto a uma linha defensiva soviética fortificada perto da fábrica de açúcar de Tokod. Fogo antitanque intenso os imobilizou. Tropas soviéticas da 4ª Divisão de Fuzileiros da Guarda, entrincheiradas nos campos e nas florestas, mantiveram sua posição com teimosia. O avanço alemão cessou à noite, com duelos de artilharia no ar gelado. Apesar da resistência feroz, o primeiro dia completo da Operação Conrad foi positivo para Totenkopf. A divisão atingiu todos os objetivos. A ousada travessia do rio pela 96ª Divisão de Infantaria, o avanço brutal dos blindados de Totenkopf e a pressão implacável da Wiking abriram completamente as defesas soviéticas. Mas o caminho até Budapeste, por florestas congeladas, vales traiçoeiros e ações brutais de retaguarda, exigiria sacrifícios ainda maiores nos próximos dias. Enquanto Totenkopf avançava com força pela estrada do rio, a situação da divisão Wiking sob comando de Ulrich era muito mais difícil. No dia 2 de janeiro, tudo o que Ulrich tinha à sua disposição era o Kampfgruppe Dor, 3 batalhões de Panzergrenadiers, 2 batalhões de tanques com metade da força e um único batalhão de artilharia autopropulsada. Contrastava fortemente com toda a força blindada que Totenkopf lançara na batalha. À esquerda de Ulrich, o Kampfgruppe Biber, com reforço de um batalhão de tanques, tomou Chomod após combates intensos. No flanco direito exposto, os 2 grupos blindados do grupo de divisão PAP avançaram pouco, criando uma vulnerabilidade que os soviéticos logo tentariam explorar. Após o êxito em Agostian, o Kampfgruppe Dor, comandado pelo Obersturmführer Karl-Heinz Lichter e sua 5ª Companhia, preparou-se para avançar mais fundo nas florestas em direção a Tarjan. No fim da tarde, sob céu cinzento, os tanques de Lichter avançaram cautelosos pela estrada da floresta. Engenheiros com fuzis nas costas trabalhavam rápido à frente da coluna, desarmando minas sob ameaça de atiradores e artilharia. Mal haviam avançado 2 quilômetros, os alemães caíram direto em uma armadilha soviética. Uma parede de canhões antitanque ocultos do 1000º Regimento de Artilharia Antitanque abriu fogo de posições camufladas nas florestas a leste de Agostian. A emboscada foi devastadora. Um Panther foi imediatamente posto fora de combate. Cercado por densas florestas e sem conseguir posicionar seus tanques para atirar, Lichter pediu ajuda urgente. Os Panzergrenadiers do 3º Batalhão Regimento Germânia desembarcaram de seus semi-lagartas e avançaram pela floresta sob fogo de cobertura, flanqueando e eliminando as posições de canhões soviéticos em combates corpo a corpo. Mesmo superando um obstáculo, outro aparecia. Das encostas íngremes, a infantaria soviética da 80ª Divisão de Fuzileiros da Guarda lançou ataques ferozes, prendendo a coluna e reduzindo o avanço a passos lentos. O que começou como um avanço direto se transformou em uma luta desgastante e exaustiva. Esse se tornou o padrão que definiu a Batalha da Wiking nas Montanhas Verte: avançar, sofrer emboscada, desembarcar, lutar até romper, embarcar novamente e seguir em frente. Cada vez que avançavam, deixavam elementos de segurança para trás para proteger as rotas de suprimento das unidades soviéticas deixadas para trás. Esses grupos, às vezes tão pequenos quanto um pelotão de fuzileiros, às vezes batalhões inteiros, não se contentavam em se esconder. Eles contra-atacavam agressivamente, atacando as colunas alemãs com violência súbita.
O apoio de artilharia, essencial ao sucesso do ataque, tornou-se praticamente ineficaz. Matas densas, terreno íngreme e comunicações precárias prejudicaram os esforços do 2º Batalhão do 5º Regimento de Artilharia Panzer da SS, comandado pelo Sturmbannführer Karl-Heinz Bühler. Os pedidos de apoio de fogo atrasavam ou não chegavam. Diferente de americanos e britânicos, os alemães não tinham aeronaves leves para observação de artilharia. A artilharia só seria eficaz quando as tropas de Dor saíssem das florestas e chegassem ao campo aberto após Tarjan. Ao anoitecer de 2 de janeiro, após mais de 24 horas de combate, a ponta de lança blindada da Viking havia avançado 6 km a sudeste de Agostian. Eles pararam à vista de Tolna, exaustos e ensanguentados. Para complicar ainda mais, as tropas soviéticas conseguiram reocupar Barge, uma vila que ficava bem na principal rota de suprimentos da Viking. Ulrich, ao chegar ao campo de batalha, enviou o batalhão de engenheiros comandado pelo Hauptsturmführer Eberhard Haider. Os homens de Haider expulsaram as tropas soviéticas da vila e reabriram a estrada. Naquela noite, o 4º Corpo Panzer SS resumiu as operações do dia em seu relatório diário para o Grupo de Exércitos Balk e o 6º Exército. O relatório afirmou: após enfrentar forte resistência, nossas tropas atacando por Agostian forçaram o inimigo a recuar para Tolna. A eliminação dos elementos soviéticos ao redor de Somod continua. Apesar dos obstáculos, nossas tropas ampliaram e unificaram as cabeças de ponte do Danúbio. A estrada do rio foi liberada até Njerres-Ujfalu. Vários contra-ataques soviéticos à cidade foram repelidos. A luta por Bajut segue com forte resistência inimiga. O humor de Gila era menos otimista. No diário, ele mostrou frustração porque o grupo de divisão PAP falhou em cumprir seus objetivos, obrigando a Viking a desviar forças para proteger o flanco direito. Enquanto isso, os primeiros trens trazendo a 711ª Divisão de Infantaria começaram a chegar em 2 de janeiro. Ainda assim, seriam necessários mais 2 dias para a divisão do general Leutner Reichert se reunir e avançar às montanhas Goreksi. A missão deles era sombria: caçar as unidades soviéticas dispersas deixadas para trás pelo avanço blindado da Totenkopf. Em outros locais, os relatórios do grupo de Corpo Brave mostravam um quadro misto. Em seu setor, os ataques contra Al-Sagala, na região de Tatabânia, foram barrados pela forte resistência soviética e barreiras antitanque. O ataque diversionário da 1ª Divisão Panzer, que poderia prender mais reservas soviéticas, não continuou, sendo uma oportunidade perdida. Na margem norte do Danúbio, a situação permaneceu estável. Animado por isso, o quartel-general de Balk autorizou a retirada da 6ª Divisão Panzer do Corpo Panzer de Elfia para reforçar a ofensiva de Gila. Em Budapeste, a batalha seguia feroz. O 9º Corpo de Montanha SS relatou combates intensos no setor nordeste. À noite, 2 tanques soviéticos T-34 foram destruídos com armas de combate aproximado. Apesar dos ataques aéreos soviéticos incessantes, ondas de IL-2 Sturmovix bombardeiros Boston e caças Lag-3, a guarnição se manteve firme. Naquele dia, 19 aviões de transporte Ju-52 conseguiram pousar, evacuando 268 soldados feridos e entregando 73 toneladas de munição e combustível precioso, mas os suprimentos continuavam criticamente baixos. Em outro local, um navio de suprimentos tentava navegar pelo Danúbio e encalhou atrás das linhas inimigas. A tripulação descarregou rapidamente os suprimentos em barcos menores, sob fogo inimigo, e só parte da carga chegou à guarnição cercada. No quartel-general do Grupo de Exércitos Sul, o relatório noturno do general Balk mostrava avanços e riscos. Nossa ofensiva ao sul do Danúbio está avançando. O inimigo destacou elementos do 31º Corpo de Fuzileiros da Guarda e do 18º Corpo de Tanques para nos enfrentar. Esperamos contra-ataques das reservas locais e talvez do 6º Exército de Tanques da Guarda, ainda a leste do Grande Rio, pronto para entrar em ação. A inteligência alemã temia que o 6º Exército de Tanques da Guarda reconstituído fosse lançado contra as pontas de lança alemãs antes do previsto. Perspectiva sombria. As unidades blindadas da Viking e Totenkopf avançavam em território hostil, com os soviéticos já reagindo. Durante a noite de 2 de janeiro, os comandantes soviéticos ordenaram que as desgastadas, mas ainda perigosas, 110ª A e 181ª A Brigadas de Tanques avançassem. Juntas, elas conseguiam mobilizar mais de 80 tanques T-34. Ao lado delas, os canhões pesados do 363, o regimento de artilharia autopropulsada, se posicionaram. As ordens eram claras: impedir o avanço alemão rumo a Bajna, Tokod e Budapeste. O tempo passava. Os alemães venceram as primeiras batalhas da Operação Conrad.
Mas o verdadeiro teste, um confronto brutal de blindados nos campos gelados e colinas da Hungria, estava para começar. Quando o sol se pôs sobre as florestas congeladas da Hungria em 2 de janeiro, a situação para a divisão Viking do Oberführer Ulrich tornou-se cada vez mais precária. Ulrich dispunha apenas do Kampfgruppe Dor, 3 batalhões de Panzergrenadiers, 2 de tanques com efetivo reduzido e 1 batalhão de artilharia autopropulsada. Bem menos que o forte ataque blindado da Totenkopf. À esquerda de Ulrich, o Kampfgruppe Biber, reforçado com tanques, havia tomado Schomod após combates intensos. No entanto, à direita, os 2 grupos de combate da divisão Group Puppet mal avançaram, expondo perigosamente o flanco de Wiking. Pronto para contra-ataque soviético. No fim da tarde, após os êxitos em Agostian, a ponta de lança blindada do Kampfgruppe Dor, comandada pelo Obersturmführer Karl-Heinz Lichter e sua 5ª companhia, seguiu com cautela pelas estradas estreitas da floresta rumo a Tarian. Os engenheiros precisavam desembarcar a cada poucos metros e, sob tiros de franco-atiradores, remover minas antitanque do trajeto. 2 quilômetros após avançar, o desastre ocorreu. Uma parede de canhões antitanque ocultos, peças soviéticas de 76 mm do 10º Regimento de Artilharia Antitanque, abriu fogo de posições camufladas entre as árvores a leste de Agostian. Um Panther foi atingido e posto fora de combate. Preso na estrada estreita, incapaz de manobrar seus tanques para a formação de combate, Lichter pediu ajuda urgentemente. Os Panzergrenadiers do 3º Batalhão Regimento Germânia desembarcaram de seus semilagartas e avançaram para a floresta sob fogo cerrado. Granadas de mão explodiram entre as árvores. As equipes de artilharia soviéticas lutaram ferozmente, mas os alemães dominaram a linha em um combate brutal corpo a corpo. Mesmo enquanto eliminavam a linha de canhões, um novo perigo surgiu. Das encostas íngremes acima, a infantaria soviética da 80ª Divisão de Fuzileiros da Guarda lançou um ataque surpresa. Granadas e tiros de fuzil caíam sobre eles. O avanço desacelerou até se tornar um avanço lento e sangrento. Esse agora era o padrão sombrio da batalha de Wacken pelas Montanhas Vertes. Avançar, sofrer emboscada, desembarcar, flanquear, eliminar o bloqueio na estrada, depois voltar aos veículos e seguir em frente. A cada avanço, parte das tropas era deixada protegendo a linha de suprimentos, enfraquecendo a linha de frente, e os soviéticos se adaptaram. Soldados do Exército Vermelho deixados para trás na ruptura inicial não ficaram apenas esperando. Eles atacaram agressivamente a retaguarda alemã, obrigando as tropas de Wiking a se defender e contra-atacar só para manter as estradas abertas. Estava se tornando uma guerra de atrito exaustiva, cara e demorada. Pior ainda, o apoio de artilharia, tão crucial para suprimir as posições fortificadas soviéticas, tornou-se quase inútil. Os bosques densos e colinas acidentadas tornavam quase impossível para o batalhão de artilharia do Sturmbannführer Karl-Heinz Bühler atingisse o inimigo com precisão. Não havia aviões de observação sobrevoando, diferente dos americanos ou britânicos, e as transmissões de rádio frequentemente falhavam nas dobras do terreno montanhoso. Só quando o Kampfgruppe Dor conseguiu sair das encostas arborizadas é que a artilharia pôde voltar a desempenhar um papel significativo. Porém, em seu diário, Obergruppenführer Giller era bem menos otimista. Ele reclamou amargamente que o fracasso do grupo de divisão Pape em avançar ameaçava todo o flanco sul, forçando a já sobrecarregada divisão Wiking a desviar forças preciosas. Enquanto isso, os primeiros trens com a 711ª Divisão de Infantaria começaram a chegar. Levariam mais 2 dias até o general-leutnant Reichert reunir sua divisão e enviá-la às montanhas de Gorexa para caçar as tropas soviéticas deixadas para trás durante o avanço da Totenkopf. No flanco direito de Giller, o relatório do grupo de Corpo Bright pintava um quadro sombrio. Devido à forte resistência inimiga e barreiras antitanque, nosso ataque a Tatabánia foi interrompido. É inevitável pensar, se a 1ª Divisão Panzer tivesse seguido com o ataque de distração, o 4º Exército de Guardas teria mantido mais tropas na retaguarda, aliviando a pressão sobre Giller. Ao norte, a situação na outra margem do Danúbio seguia estável, levando o quartel-general de Balk a autorizar a retirada da 6ª Divisão Panzer para reforçar a ofensiva, porém sinais preocupantes se acumulavam. Em Budapeste, o 9º Corpo de Montanha SS relatou combates intensos durante a noite. No setor nordeste, 2 tanques soviéticos T-34 foram destruídos por infantaria armada com armas de combate a curta distância. Em outros locais, ataques aéreos soviéticos intensos atingiram as linhas de frente e o centro. Ondas de IL-2, Sturmovix, bombardeiros, Boston e caças, Laje-3,
frequentemente escoltados por Yak-9, atacaram em grupos de até 15 aeronaves. Nesse mesmo dia, 19 Junkers Ju-52 conseguiram pousar em Budapeste, evacuando 268 soldados feridos e trazendo munição e combustível preciosos. Mas isso mal supria as necessidades diárias. Enquanto isso, um navio de suprimentos de Komarun encalhou atrás das linhas inimigas. A tripulação, desesperada, descarregava suprimentos em barcos menores sob ameaça constante de captura. Apenas parte da carga conseguiu passar. No quartel-general do Grupo de Exércitos Sul, o relatório noturno do general Balk resumiu a situação. Ao sul do Danúbio, nossa ofensiva avança lentamente. A resistência soviética aumenta, empregando elementos do 31º Corpo de Fuzileiros da Guarda e do 18º Corpo de Tanques. Prevemos que as reservas locais serão usadas para conter nosso ataque. Oficiais de inteligência de Balk temiam um perigo oculto no leste. O 6º Exército de Tanques da Guarda, ainda descansando e se recompondo atrás das linhas soviéticas a leste do Rio Grande, o exército de tanques poderoso ainda não havia se movido. Mas Hauptmann von Panda alertou: após a reconstituição, devemos esperar que ele seja empregado rapidamente para conter nossa ofensiva ou retomar o avanço soviético ao oeste. A retirada da 6ª Divisão Panzer do Norte podia dar errado. No quartel-general soviético havia confusão. Os relatos da linha de frente eram contraditórios, e as comunicações com várias unidades, perdidas. Era um ataque local alemão ou uma grande ofensiva? Ninguém sabia ao certo, mas o Exército Vermelho já reagia. Ordens foram emitidas para as desgastadas, mas ainda perigosas, 110ª e 180ª Brigadas de Tanques, e para os canhões de assalto pesado do 363º Regimento. Juntos, eles reuniram 80 tanques T-34 operacionais e 19 canhões autopropulsados Su-122. Essas unidades foram rapidamente enviadas para bloquear as estradas de Bainer e Tokod, onde Totenkov atacava. Ao mesmo tempo, a 12ª a Divisão de Cavalaria da Guarda, ponta do 5º Corpo de Cavalaria da Guarda de Gorshkov, avançou para nordeste rumo a Felsagala. Os reposicionamentos defensivos soviéticos colocaram-nos exatamente entre os objetivos de Wiking e Totenkopf em Bitske e Jambek. Eles estavam perfeitamente posicionados. Mesmo que o general Zakharov soubesse do plano alemão, a inteligência do Grupo de Exército Sul não localizou sua posição exata. Por enquanto, estavam escondidos, mas não por muito tempo. A batalha pela Hungria se aproximava de uma colisão brutal de aço e fogo, e para os exaustos da Totenkopf e Wiking, os dias mais difíceis ainda viriam. No amanhecer de 3 de janeiro, o regimento soviético transferido às pressas de Pushtavan para defender Tarjan mal se entrincheirou antes de ser atingido pela ponta de lança da Wiking. Às 15 quase toda Tarjan já havia caído. O Kampfgruppe de Dora avançou ainda mais até às 16h30, alcançando 5 quilômetros a sudeste de Tarjan, apesar das aeronaves soviéticas terem assediado a coluna o dia todo. O fogo antiaéreo manteve as perdas mínimas e, ao anoitecer, o quartel-general avançado da divisão Wiking foi para Tarjan. A ajuda também estava a caminho. O SS Sturmbannführer Braun chegou para assumir como oficial de operações da divisão e reforços, incluindo elementos do regimento Westland e do batalhão Nord de Fritz Volk, desembarcaram em Komarum e Hab. Os grupos de combate blindados do grupo de divisão Puppy seguiram o avanço de Wiking, mas encontraram forte resistência perto de Tatabánia. O grupo de combate Philippe atacou uma coluna de suprimentos soviética, mas foi detido em um desfiladeiro. Mesmo correndo risco de cerco, os soviéticos não abandonaram a cidade. Enquanto isso, a 6ª Divisão Panzer deslocou-se ao sul para reforçar o 4º Corpo Panzer SS. A primeira tarefa era eliminar soldados soviéticos dispersos que emboscavam as linhas de suprimento de Wiking. Oberst Jürgens montou um novo posto de comando em Hereg, protegendo o flanco vulnerável de Wiking. No mesmo dia, General Werler foi à linha de frente investigar o progresso lento. Após atravessar o campo de batalha difícil, ele passou a entender melhor as condições duras enfrentadas pelos homens de Giller. Werler escreveu depois que o corpo e as divisões faziam o possível, apesar do terreno difícil e das fortes defesas soviéticas. O relatório notou que Tarjan e Hereg foram tomadas, mas ainda havia combates a leste de Bajna. Blindados soviéticos que invadiram Bajna e Nagisap por pouco tempo foram repelidos. As batalhas aéreas aumentaram, com aeronaves soviéticas fazendo 300 surtidas e atacando colunas alemãs em campo aberto. A Luftflotte 4 estava sobrecarregada, abateu 35 aviões inimigos, mas pôde apoiar pouco o ataque terrestre. Em Tatabánia, os tanques do grupo de divisão PAP pararam.
o grupo central de Breit teve problemas parecidos ao atacar Al-Sogala. Pequenas cabeças de pontes soviéticas ao norte do Danúbio seguiram causando problemas, especialmente perto do Rio Grande. Em Budapeste, o cerco diminuiu por um tempo. Com o alívio, os ataques soviéticos diminuíram quando as reservas do Exército Vermelho foram enviadas ao oeste para bloquear os alemães. Ainda assim, o 5º Exército Aéreo Soviético bombardeou a cidade pelo ar, enquanto os Ju-52 e Re-111 da Luftwaffe lutavam para reabastecer a guarnição desesperada. O reconhecimento alemão viu grandes movimentações de tropas soviéticas para longe de Budapeste, mas o local do próximo ataque seguia incerto. A batalha chegava à fase crítica. Os homens de Gila romperam as defesas externas, mas contra-ataques soviéticos mais duros estavam se formando além das colinas. Em 3 de janeiro, forças soviéticas que se reagrupavam entre Mor e Banida se preparavam para novos ataques ao oeste. A inteligência alemã detectou possíveis movimentos de forças mecanizadas soviéticas rumo às Montanhas Vertes, enquanto inimigos ao norte do Danúbio se aproximavam do Rio Grande. Apesar da forte resistência, os comandantes alemães seguiam otimistas com o avanço da ofensiva. Às 22h10, os generais Wurler e Balck conversaram por telefone de campanha. Balck expressou satisfação com os avanços do dia, explicando que suas divisões Panzer haviam se adaptado ao terreno montanhoso e agora avançavam com força em direção a Bitsk e Jambeck. Ordens foram dadas para manter pressão e ritmo constantes. Naquela noite, as tropas se prepararam para outro dia gelado. A comida congelava antes de chegar à linha de frente e os veículos não tinham aquecimento. Os soldados usavam várias camadas, mas o frio era intenso. Mesmo com condições brutais, a ofensiva avançou. No início de 4 de janeiro, a 96ª Divisão de Infantaria lançou novos ataques sob ordens do general Wohler, avançando além de Uruk-Tarna e tomando Tat após combates intensos. O regimento de Lawrence capturou canhões e caminhões soviéticos, mas enfrentou forte resistência perto de Dorog, com tanques T-34 e Stalin inimigos. 100 blindados entrincheiraram-se à espera de reforços. Enquanto isso, a 711ª Divisão de Infantaria limpou 10 quilômetros de floresta, avançando para apoiar a 96ª A. Os granadeiros do Oberst Harrendorf tentavam acompanhar os blindados da Totenkopf, enfrentando contra-ataques soviéticos e artilharia. Ao sul, o avanço da Totenkopf aumentou. Sob forte nevasca, Panzergrenadiers destruíram tanques soviéticos em combate próximo a Baina, forçando a retirada inimiga. O foco principal tornou-se a conquista de Chomor. Ao amanhecer, o Panzergruppe de Becker rompeu as defesas soviéticas, avançando por estradas congeladas e desembarcando tropas quando emboscadas bloqueavam o caminho. Apesar da remoção de muitos obstáculos antitanque soviéticos, o avanço foi barrado perto da colina 184 por uma forte linha antitanque. Lachmann, sem se abalar, ordenou que Panthers e Tigers deixassem a estrada principal e contornassem as defesas, avançando em campo aberto em formação de ponta de lança. Somor estava adiante, abrindo o caminho para o socorro de Budapeste. Enquanto a Operação Conrad chegava ao 4º dia, a inteligência alemã notou um reagrupamento soviético perto de Mor e Banida, indicando um possível contra-ataque. Apesar das forças soviéticas se concentrarem a sudoeste de Gran e perto de Bixk, o avanço das divisões Wiking e Totenkopf era constante. Balck e Werler, ao telefone de campanha naquela noite, concordaram que as divisões Panzer finalmente dominavam o combate blindado no terreno montanhoso. Ordens foram dadas para intensificar o ataque. Wiking em direção a Bitsk, Totenkopf em direção a Jambeck e a 96ª Divisão de Infantaria avançando para leste ao longo do Danúbio. Apesar das condições congelantes, as forças alemãs avançaram em 4 de janeiro. Os soldados enfrentaram frio extremo, dormindo ao relento sem fogueiras, e as tripulações de veículos sofreram queimaduras pelo frio em tanques e caminhões sem aquecimento. Mesmo assim, o ataque prosseguiu. A 96ª Divisão de Infantaria, após severas reprimendas do alto comando, atacou antes do amanhecer. O regimento de Lawrence lutou ferozmente, tomou Tat após horas de combate e capturou canhões e caminhões soviéticos. O progresso foi mais lento perto de Dorog, onde os tanques T-34 e Stalin soviéticos impediram o avanço até que os reforços pudessem chegar. Enquanto isso, a 711ª Divisão de Infantaria eliminou a resistência nas montanhas Goreksi e avançou para apoiar o ataque a Gran. As tropas do Oberst Harrendorf lutavam para acompanhar o avanço rápido da divisão Totenkopf, enfrentando artilharia e contra-ataques soviéticos. Para melhor coordenação, ambas as divisões moveram seus quartéis generais para perto um do outro em Nirgis-Ushvalu. Totenkov enfrentou combates brutais ao sul de Badna.
Durante a nevasca, os Panzer Grenadiers destruíram tanques soviéticos em combate corpo a corpo e forçaram a retirada dos blindados para o sul. A divisão então voltou sua atenção para a cidade de Chomor. Antes do amanhecer, o grupo Panzer atacou e eliminou as defesas soviéticas com Panzerfausts e granadas. Os tanques deslizaram pelas estradas geladas sob fogo intenso, rompendo emboscadas ao avançar. No entanto, na colina 184, uma forte barreira antitanque soviética impediu o avanço direto. Ostubov-Lachmann ordenou que seus tanques contornassem as defesas em campo aberto, formando-se em formação em cunha e avançando em direção a Chomor e, finalmente, a Jambek e a estrada para Budapeste. Em 5 de janeiro, a 96ª Divisão de Infantaria lançou um forte ataque sob frio intenso. O Regimento de Granadeiros, 283, rapidamente tomou os prédios principais de Tokod e avançou a colina 457, mas os regimentos 284 e 287 tiveram seus ataques a Dorog, interrompidos com pesadas perdas contra tanques soviéticos entrincheirados. Sem blindados, o progresso foi limitado. Enquanto isso, a divisão Totenkopf focou em capturar Chomor, enfrentando fortes defesas soviéticas. O regimento Ika lutou rua por rua contra tanques e infantaria soviéticos entrincheirados, sofrendo pesadas baixas. Após intenso combate casa a casa, Totenkov tomou a cidade e logo repeliu um contra-ataque soviético da Brigada Mecanizada da 5ª Guarda. Apesar da vitória, o avanço para Jambek foi barrado por tanques soviéticos ocultos ao sul de Chomor, quando o comandante dos blindados de Totenkov, Lachmann, foi gravemente ferido. Para a divisão Wiking, o dia foi marcado pela feroz batalha pela propriedade Redi Kostelli, no topo da colina 214. Enfrentando defesas antitanque em padrão de xadrez soviético perto de Shabdi e Mani, o Panzergrupper Dargis da Wiking rompeu as linhas e cruzou a estratégica estrada Bitske-Zambek, porém com grandes perdas. Em seus flancos, as forças alemãs e húngaras repeliram contra-ataques soviéticos, protegendo o avanço. Ao anoitecer, Totenkopf e Wiking estavam muito desgastadas, mas avançaram. Porém, a ofensiva claramente atingiu seu auge. As baixas em homens, tanques e capacidade de combate impediram que a Operação Conrad avançasse mais sem reforços. Em 5 de janeiro, uma forte neblina permitiu ao Panzergrupper Dargis emboscar um comboio soviético perto de Bixk, capturando 15 caminhões e canhões. Quando um pelotão avançou para Bixk, a neblina sumiu e eles ficaram expostos a uma linha antitanque soviética mortal, perdendo 2 Panthers. Dargis recuou para a fortificada propriedade Rege Castile, na colina 214, transformando-a em uma defesa em ouriço, com seus 18 tanques SPWs e a infantaria de Vogt, do batalhão Norge. Em seguida, tanques soviéticos atacaram, mas foram repelidos, e Dargis recebeu ordem de manter a posição a todo custo. O Rege Kostelli foi palco de um cerco brutal de uma semana, onde granadeiros e tanques Panther alemães repeliram ataques soviéticos, aéreos e de artilharia. Os combates frequentemente se transformavam em lutas corpo a corpo brutais junto às muralhas da propriedade. Mesmo com escassez e perdas crescentes, a força de Dargis resistiu até 12 de janeiro, dando à propriedade o apelido de Forte dos Inquebráveis. Em outros locais, os regimentos Germania e Westland de Wiking avançaram pouco, enquanto os soviéticos reforçavam a linha Bixke-Jambek com tanques, artilharia e canhões antitanque. As perdas aumentaram e, ao anoitecer, a ofensiva cessou. Como observou depois o comandante Giller, embora Wiking tenha alcançado sua linha inicial, a resistência soviética ficou forte demais, e 5 de janeiro marcou o auge e o início do fim da primeira fase da Operação Conrad. A 6ª Divisão Panzer, recém-colocada sob o comando do 4º Corpo Panzer da SS, finalmente entrou em ação com 28 tanques e 10 tanques Panther. Ela ajudou a retomar a colina 300 após ataque soviético, mas Felsugala continuou sob controle soviético. O Kampfgruppe Philipp, com apoio do regimento Westland, tomou Tukros e avançou para Shabdi, destruindo 5 tanques soviéticos. Mesmo assim, Tatabánia e Felsugala seguiram bloqueando o acesso direto a Budapeste. Apesar de alguns sucessos, reforços soviéticos, como corpos mecanizados e corpos de fuzileiros e parte do 6º Exército de Tanques da Guarda ao norte do Danúbio, começaram a chegar em massa à batalha. Enquanto isso, os combates em Budapeste seguiam intensos, com os lançamentos de suprimentos interrompidos pelo mau tempo e milhares de feridos esperando evacuação. Sinais de acúmulo soviético ao norte do Rio Grande alarmaram o alto comando alemão. Entre 1º e 5 de janeiro, as forças alemãs alegaram ter destruído 191 tanques soviéticos e 624 canhões, mas Budapeste continuava a 21 quilômetros de distância, uma distância que o tempo e os reforços soviéticos tornavam cada vez mais inalcançável.
O general Guderian visitou o grupo de exército sul e criticou a falta de exploração agressiva após a ruptura inicial, lamentando a queda na qualidade das forças alemãs em comparação com 1940. Percebendo que a janela para aliviar Budapeste estava se fechando, os comandantes alemães decidiram que a fase 2 da Operação Conrad, restaurando a linha defensiva Margareta Stelling, começaria imediatamente em 7 de janeiro. O 3º Corpo Panzer, de Hermann Bright, com a 1ª e 23ª Divisões Panzer e a 4ª Brigada de Cavalaria, lideraria a nova ofensiva. Em 5 de janeiro, a 6ª Divisão Panzer, agora sob o comando do 4º Corpo Panzer da SS, finalmente entrou em ação com 28 tanques e 10 Panthers, embora Tatabánia e Felsogala continuassem em mãos soviéticas. O Kampfgruppe Philipp tomou Tukros e avançou para Shabdi, porém a resistência soviética seguiu feroz em toda a frente. Enquanto isso, houve pouca atividade em outros setores, exceto em Budapeste, onde a piora no abastecimento e os pesados ataques aéreos agravaram a crise. A resposta soviética à Operação Conrad se intensificou com a entrada de corpos mecanizados e divisões de fuzileiros na luta. A inteligência alemã alertou para uma ameaça crescente ao norte do Danúbio, onde o 6º Exército de Tanques da Guarda preparava uma ofensiva. Apesar das pesadas perdas causadas pelos alemães, que afirmaram destruir 191 tanques soviéticos e centenas de canhões, Budapeste continuava a 21 km de distância e o tempo se esgotava. O general Guderian visitou o grupo de exército sul e criticou a falha em explorar os sucessos iniciais, culpando a falta de ousadia e a queda na qualidade da liderança em comparação com 1940. Ele pediu o fim rápido da operação de Budapeste para que as divisões Panzer reforçassem setores críticos na frente oriental. Naquela noite, comandantes alemães aprovaram iniciar a fase 2 da Operação Conrad, atacando para restaurar a Margareta Stelling. Sem esperar pela queda de Bisk ou Zambeck, o 3º Corpo Panzer do general Bright, reforçado com 46 Panthers, lideraria o novo avanço a partir de 7 de janeiro. No flanco direito da divisão Viking, a 6ª Divisão Panzer, agora reforçada com 28 tanques caça-tanques e 10 Panthers do 26º Regimento de Panzer, finalmente entrou em ação em 5 de janeiro. Naquele dia, ela e o grupo de divisão PAP foram oficialmente transferidos para o 4º Corpo Panzer da SS, medida que deveria ter sido tomada antes para melhor coordenação. Enquanto isso, o grupo de combate Biber foi transferido para o 3º Corpo Panzer, agora reorganizado com batalhões de infantaria alemães e húngaros. No início da manhã, o batalhão do Major Berman, na colina 300, perto de Felsogala, foi atacado por soviéticos, inicialmente repelido, mas logo retomou a posição ao contra-atacar. Ainda assim, Felsogala seguiu sob controle soviético. O grupo de combate Philipp, com cerca de 40 blindados, avançou para Shabdi, capturou Tukros e destruiu 5 tanques soviéticos, mas seguia sem abrir uma rota rápida para Budapeste. No relatório noturno, o 4º Corpo Panzer da SS afirmou que a forte resistência inimiga continuava em toda a cordilheira de Virtis, apesar de avanços em Shabdi, Sarisap e ao norte de Shomor. Em outros locais houve poucos combates. O 57º Corpo Panzer e o Korpsgruppe Bright relataram pouca atividade, mas as forças húngaras notaram intenso tráfego soviético para o leste ao longo do lago Balaton, evidenciando novos reforços soviéticos. Em Budapeste, a situação era sombria. Intensos ataques aéreos, fogo de artilharia, poucos lançamentos por mau tempo e crescente falta de munição e suprimentos médicos. A inteligência do 6º Exército estava cada vez mais alarmada. Corpos mecanizados e de cavalaria soviéticos, com apoio de 68 divisões de fuzileiros, resistiam ferozmente, e novas forças soviéticas, como o 5º Corpo de Tanques, eram esperadas em breve. Ao norte do Danúbio, o reagrupamento soviético indicava possível ofensiva do 6º Exército de Tanques da Guarda rumo ao oeste ou sul, atravessando o Danúbio e ameaçando o flanco norte alemão. Embora os alemães tivessem causado danos significativos, incluindo a destruição de 191 tanques e canhões de assalto e 624 peças de artilharia e a captura de 565 prisioneiros, o alívio de Budapeste continuava muito distante. O plano original previa que a cidade já teria sido alcançada, mas os alemães ainda estavam a 21 quilômetros de distância, e a janela de oportunidade para o sucesso estava se fechando rapidamente. Naquela tarde, o general Heinz Guderian, chefe do Estado-Maior-General alemão, chegou para avaliar a situação. Ao visitar Wöhler no quartel-general do Grupo de Exército Sul, ele criticou a falta de ousadia após a ruptura de 1º de janeiro e afirmou que, se a Wehrmacht ainda tivesse líderes e tropas como em 1940, a Operação Conrad poderia ter tido sucesso.
Guderian destacou a urgência de terminar logo a Batalha de Budapeste para transferir divisões Panzer para a Polônia, prevendo uma grande ofensiva soviética na cabeça de ponte de Barano. Naquela noite, Guderian, Wöhler e Balck se reuniram com seus estados-maiores e concordaram que era hora de passar para a fase 2 da Operação Conrad, a restauração da linha defensiva Margaret-Hostellung. Sem esperar que as divisões de Giller capturassem Bixke ou Jambeck, a segunda fase começaria em 7 de janeiro, liderada pelo 3º Corpo Panzer do general Hermann Breith. Ele usaria as 1ª e 23ª Divisões Panzer e a 4ª Brigada de Cavalaria, reforçadas por 46 Panthers, deixados para trás pelo regimento Panzerlehr em retirada. O tempo estava passando, com as forças soviéticas se reforçando rapidamente e a situação de Budapeste piorando, os alemães sabiam que tinham apenas alguns dias para salvar a operação. E assim, a Operação Conrad I chega ao fim, um avanço desesperado e brutal pelas frias planícies húngaras, onde divisões de elite como a SS Totenkopf e a Viking lutaram com unhas e dentes em direção a Budapeste contra probabilidades esmagadoras. Eles romperam as linhas soviéticas, chegaram perto da cidade e, por um breve momento, a esperança surgiu em meio ao caos. Mas não foi o suficiente, o cerco ainda se mantinha. A cidade continuava cercada e mesmo assim os alemães não tinham terminado. Apesar de 5 longos anos de guerra e da escassez de homens, combustível e munição, Berlim ordenou novo ataque. A Operação Conrad II foi lançada dias depois, ainda mais brutal, seguida por uma terceira ofensiva. 3 operações seguidas, com sangue no Danúbio e colinas nevadas escurecidas pelo fogo. Que exército, em 1945 colapsando em todas as frentes, ainda teria vontade para esse tipo de luta? Que tipo de desespero ou loucura levava homens a se lançarem repetidas vezes nas chamas? Em breve falaremos das próximas batalhas, pois o caminho para Budapeste não acabou. Os combates, sacrifícios e bravura só aumentam. Fique ligado. Encerramos o vídeo de hoje. Sou muito grato por sua presença até o fim. Seu apoio é fundamental para mim. Agradeço muito aos meus apoiadores. Para apoiar o canal ou acessar conteúdos exclusivos, confira os links do meu Patreon e Instagram abaixo. Espero que você tenha aprendido algo novo e, como sempre, te vejo na próxima aventura. Se cuida e até logo.